Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando sinopses de mangás enviados por vocês, né? O subtítulo ali, ASMI, né? ASMI, analisando sinopses de mangás dos inscritos. Estamos aqui, acho que esse é o 93. Se eu não me engano é o 93. E já quero deixar aqui abrindo com o aviso de que eu completei as sinopses de membros que foram lidas, né, nos vídeos aí anteriores da última postagem de sinopses dos membros. Então estou abrindo aí uma nova postagem de sinopse dos membros. Se você é membro do canal, deixa lá nos comentários a sua sinopse. Lembra de deixá-la um pouco curta, afinal de contas, né, se ficar muito longa fica complicado para eu ler aqui, porque vai muito tempo só lendo e aí acaba diminuindo o tempo que eu posso usar para analisar de fato a história. Então tenta dar uma resumida lá, beleza? Mas já na área comunidades dos membros já está disponível para você que é membro poder comentar lá. E se você não é membro, você pode também enviar a sua sinopse para ser lida e analisada aqui por mim. Tem aqui na descrição todo o processo para você poder enviar a sua sinopse, e caso você queira que ela seja lida antes, é só se tornar membro e já colocar ela ali no comentário. Então já vira membro, já faz o comentário ali com ela, que membros que não tiveram ainda suas sinopses analisadas aqui tem prioridade, então ela vai passar até na frente de outros membros aí, se você não era membro antes. Você já teve sua sinopse lida aqui, então você sabe que vai ter uma sinopse sua analisada aqui, só que ela vai demorar um pouquinho mais, porque a prioridade é sempre para quem ainda não teve a sinopse lida. Então no vídeo de hoje são só sinopses da nossa lista padrão, iniciando aqui o mês de março de 2022, né, na nossa leitura. Logo de cara, na nossa primeira sinopse, eu já consigo saber aqui que o autor se empolgou e ele contou basicamente o começo inteiro da história. A sinopse está bem grande, tem mais de 10 linhas aqui, então eu vou resumir o começo e eu leio a segunda parte, que é mais interessante ali pro que a gente vai analisar. Basicamente, ele diz que o Kenjiro, que é o protagonista da história, é um garoto de 16 anos que era tratado como escravo na vila dele, e ele foge da vila e deixa um bilhete falando que vai se vingar. É isso, basicamente é isso. Aí a gente continua lendo aqui. Dias depois, Kenjiro se envolve num combate contra um habilidoso espadachim, onde acaba sendo morto pelo mesmo. Depois de morrer, Kenjiro acorda num lugar estranho, é frio e muito escuro, não dá pra ver nada. Viu que eu falei que ele tá narrando o que tá acontecendo? Ele saiu do propósito de sinopse, de apresentar a história, e ele já tá realmente no propósito narrativo aqui, quase como se estivesse escrevendo um livro. Não dá pra ver nada, até que de repente, uma enorme cabeça flutuante de um demônio aparece e começa a falar com ele. O demônio fala que viu seus últimos momentos de vida, lutando bravamente contra o espadachim. Viu? Ele tá narrando a história. Enfim, então ele propõe um acordo. O demônio diz que se caso Kenjiro beba um pouco de seu sangue demoníaco, ele o trará de volta à vida, ainda mais poderoso do que ele era antes de morrer. Kenjiro sabe que tem algo de diferente nesse sangue de demônio e quer que o demônio quer que ele beba. Mas como não se importa com nada, ele logo aceita. Depois de tomar meio copo de sangue, o demônio faz uma magia no qual revive Kenjiro. Agora de volta ao mundo dos vivos, a aparência de Kenjiro está totalmente diferente da de um humano comum. Ele está mais demonizado, entre aspas, aqui segundo o próprio autor, fisicamente. E também ele agora possui poderes sobrenaturais que podem matar facilmente qualquer um. E é essa a nossa sinopse. Então, eu acho que para uma história curta, fechada, rápida ali, eu acho que dá pra contar, porque eu não sinto que essa história tem um desenvolvimento e um aprofundamento muito grande. O autor pediu, né, para pensar em um título para essa história aqui. Eu diria que esse título ele tem a ver com o que quer ser contado aqui nessa história. Qual é a história real que a gente está contando? O Kenjiro era tratado mal, ele foge da vila, em busca de vingança, morre, retorna e vai se vingar. É só isso mesmo, ele vai ir e vai se vingar. Então é só uma história assim de vingança normal. Eu não sei, porque daí depende como eu disse, depende do tema que a gente quer abordar aqui. A gente quer abordar que talvez no final de tudo o Kenjiro ele vai perceber que ele estragou, ele destruiu a vida dele, que a vida dele era muito ruim ali, mas uma vez que ele fugiu dali, ele teria a chance de ter tido uma vida melhor, de ter passado por cima de tudo aquilo, de ter deixado tudo aquilo para trás e ter realmente aproveitado sua vida, mas na verdade ele pegou aquilo que já tinha destruído a vida dele e ele foi e reiterou aquilo, destruindo ainda mais a vida dele, a ponto de realmente morrer em busca dessa vingança, a ponto de realmente perder sua alma e sua humanidade em busca dessa vingança, e no final ele se vingar e talvez não chegar em lugar nenhum. Se a gente for contar uma história assim, eu colocaria no título algo como A Queda de Kenjiro, ou algo assim.
E aí eu acho que para contar essa história e a gente poder encerrar ela, fazer um arco aqui fechado e poder trazer um tema acima dessa história, porque pelo que eu entendi, depois que o Kenjiro fica endemonizado, ele fica praticamente invencível. E aí a gente não tem muito roteiro para contar a partir daí. O que me leva a crer que o que a gente poderia contar talvez seria a parte anterior. A jornada seria mais importante do que esse final. Então, o que eu faria aqui nessa história para ela não ficar só uma história muito óbvia, onde o personagem sai, eu quero vingança, e aí ele volta, eu me vinguei, tchau, acabou a história. Enfim, para a gente poder ter um aprofundamento maior aqui, o que eu faria? Eu desenvolveria esse passado do Kenjiro, onde ele tem ali uma vida muito ruim e tal, e aí ele sai, escapa daquela vida jurando vingança. De repente, assim que ele sai, ele pode encontrar ali pessoas boas e tal, pessoas que ele se afeiçoa, só que ao mesmo tempo esse desejo por vingança dele faz com que ele não queira ficar ali naquela vila, faz com que ele não queira ficar naquele lugar onde ele encontrou pessoas melhores, pessoas que não tratavam ele como as pessoas da vila tratavam, né? E aí a partir daí ele vai buscando essa vingança, vai buscando se tornar mais forte, não, buscando desafios para ele poder criar, sei lá, um exército, enfim, ele tem que ter um plano claro na cabeça dele, né? Não dá só pra, enfim, ele fala, quero me vingar, vou fugir, mas daí beleza, ele vai fugir pra realizar alguma coisa pra poder voltar e se vingar, seja, sei lá, vou fazer um exército pra voltar e matar todo mundo, eu vou virar um grande bandido pra ter meu bando de bandidos, voltar e matar todo mundo. Então, beleza, a gente tem que traçar um objetivo um pouco mais claro pra ele, um plano de ação, não é um objetivo, o objetivo ele tem, se vingar e matar todo mundo, um plano de ação para que ele possa seguir, a gente possa acompanhar e entender para onde que ele está indo, para o leitor também não se sentir perdido ali na história. E aí eu acho que o que seria interessante seria esse ponto. Ele vai, por exemplo, querendo virar um grande bandido e ter um bando de bandidos para poder voltar e massacrar a vila, roubar todo mundo e tal, e aí eles sentirem na pele o que fizeram ele. De repente, escravizar as pessoas, assim como ele era um escravo, ele quer escravizar as pessoas e tal, beleza. Aí ele segue esse rumo, ele pode virar um bandido, ele encontrar pessoas boas, e aí beleza, ele pode não matar essas pessoas boas, nem fazer nada de mal com elas, mas ter a chance ali de ter uma vida boa, mas esse desejo de vingança ser muito maior, e aí ele ir em direção a essa questão de, não, quero ser um bandido maior, e aí nessa busca ele acaba encontrando realmente um bandido grande que ele fala, se eu derrotar esse bandido, então eu vou conseguir ganhar respeito, dominar o bando dele, virar o novo líder ali dos bandidos, e aí eu vou poder concretizar minha vingança. E aí nessa ele vai com muita sede ao pote e acaba morrendo. Aí beleza, temos toda essa jornada aí no inferno, tal, ele sendo negócio, nisso já seria perto ali do final da história, porque depois disso não tem muito conflito, não tem muita coisa. O Kenjiro ele já tá ali tomado pelo seu desejo de vingança, ele morreu, então ele tá com mais raiva ainda, com esse senso de tipo, eu não consegui cumprir meu objetivo e tal. E aí ele aceita, beleza, tomar o sangue, volta endemoniado, e aí chega lá, cumpre de repente, né, beleza, volta, e aí eu tenho umas dúvidas sobre como poderia ser esse final, eu consigo imaginar duas coisas. Ele volta pro mundo, tá fartão, aí ele vai lá e mata o bandido que matou ele, aí ele fala, agora vocês vão seguir a mim e tal, ele é demoniozão, vão seguir a mim e tal, e vamos lá pra vila. E aí quando ele vai pra vila, aí eu me divido entre duas possibilidades de final. Uma, onde a vila já teria sido massacrada por outros bandidos, já teria acontecido alguma coisa, e aí o Kenjiro vê que ele não tem mais o que fazer, o grande objetivo dele ali não foi realizado, não tinha nada que ele pudesse fazer, e agora que ele está um demôniozão na Terra, as pessoas têm medo dele, de repente ele pode encontrar ali a família, as pessoas ali que tinham acolhido ele antes, agora essas pessoas correrem de medo dele, fugirem e tal, e aí ele ficar sozinho e perceber que ele poderia ter vivido uma vida boa ali, mas ele escolheu o caminho errado. Eu acho que esse é um ótimo final. Ou ele pode realmente de fato concretizar sua vingança e perceber que não levou a lugar nenhum, porque beleza, agora ele é isso, sabe? E aí talvez tenha o mesmo lance também de ele ter concretizado a vingança, e aí por conta de ele ter feito esse massacre, as pessoas ali que antes tinham acolhido ele também agora tem medo dele e tal, e aí quando ele de repente vai pra vila pra poder conviver com essas pessoas ou algo do tipo, porque fora a vingança essa era a única outra coisa que ele tinha ali na vida, a única coisa boa que ele tinha na vida, aí as pessoas abandonam suas casas e fogem porque acham que ele vai fazer a mesma massacre que ele fez no outro lá e ele termina sozinho. Em todos esses contextos eu acho que o título A Queda de Kenjiro funciona bem, ou sei lá, O Caminho do Medo,
Acho que poderia ser também, porque você primeiro teria o Kenjiro com medo ali de toda a vida que ele viveu, então teria um significado no começo. E aí quando chegasse no final, ia ter outro significado, né? Que seria as pessoas terem medo dele. Ele se tornou aquilo que ele mais temia. Então, a queda de Kenjiro, o caminho do medo, acho que são títulos interessantes. Mas eu iria com a história nessa pegada. Pensa no tema que você quer abordar na história e aí trabalha a história em cima desse tema para ela não ficar muito óbvia. E eu acho que em ambos os casos dá para fazer ela ali num volume pequeno de páginas. 50 páginas, 40, 50 páginas, dá para contar essa história bem legal. Antes de partir para nossa próxima sinopse, quero dar um recadinho que nesse instante eu estou preparando as aulas do último módulo do Jornada do Mangaka BR. Jornada do Mangaka BR é o meu curso de criação de mangá, onde eu te mostro como fazer um mangá do zero até ter ele publicado e impresso ali na sua mão. Esse curso foi lançado originalmente com 4 módulos. Desde lá eu venho construindo, eu venho trabalhando nos módulos seguintes e basicamente uma vez por mês eu tinha adicionado cada módulo novo. Então uma vez por mês tinha uma atualização e chegava um novo módulo no curso. Agora a gente está chegando no 9º e último módulo que vai concluir, que é o módulo exatamente sobre publicação, onde eu vou mostrar como você que está com seu mangá pronto pode publicar, conseguir leitores, conseguir vender, etc, conseguir ter ele impresso aí na sua mão. Se você tem vontade de fazer um mangá, se você está travado, se você está aí no momento, está criando sua história, não importa em que momento que você esteja, seja tendo só ideias e pensando em ideias para fazer o seu mangá algum dia, ou seja, já produzindo ele, o curso Jornada do Mangaka BR vai ser perfeito para te ajudar exatamente nessa jornada. O link para ele está aqui na descrição do vídeo, é um dos primeiros links da descrição para você conhecer lá, entender todos os modos, entender o que tem no curso e decidir se vale a pena para você ou não entrar no curso. E em breve vai rolar um novo evento aqui no canal, né? Igual eu tinha feito na data do lançamento do curso, eu tinha feito um evento onde eu falava lá em 3 vídeos sobre como começar o seu mangá. A gente vai fazer um novo evento. Então se você perdeu aquele lá, você vai ter chance de participar de um novo. Fique esperto, continue acompanhando aqui o canal, que quando tiver as datas eu vou comentar aqui no canal, vou divulgar aqui no canal para você não perder dessa vez esse novo evento, que vai ser um evento em comemoração exatamente ao curso estar finalmente completo, né? Ter todas as aulas ali prontas. Eu nem acredito que finalmente tá sendo completo, cara, porque foi um ano só trabalhando nesses 5 módulos adicionais, fora o tempo que eu levei para trabalhar nos 4 módulos iniciais quando o curso foi lançado. Enfim, muito legal finalmente estar vendo ele ser completo. Eu espero aí que os primeiros alunos comecem a ter os seus mangás publicados, também aí começar a ver o resultado de todo esse trabalho que eu tive ao longo dos últimos anos e que os alunos também estão tendo aí ao longo desse ano junto com o Jornada do Mangaka BR. Se você quiser fazer parte, link aqui na descrição. Agora sim, próxima sinopse, o nome dela é Atlantis. A lenda conta que há muito tempo 3 bestas brigavam, Mothbehan, Tanvila e Iz, respectivamente a besta da terra, dos oceanos e dos céus. Os descendentes dessas 3 bestas eram capazes de utilizar parte do seu poder para manipular os respectivos elementos de cada uma dessas bestas. Ok. Esses descendentes se dividiram em 3 grandes reinos: Highland Cell, Atlantis Oceano e Crystallia Terra. Cada um dos 3 reinos possui um orbe, onde está selado parte do poder das bestas. Esse orbe é geralmente portado pelo líder, herói, rei ou homem mais forte de cada nação. A história começa quando o rei de Atlantis é assassinado na volta de um encontro comercial com os reis dos outros reinos, e o seu orbe misteriosamente some. Tá escrito sume. Enfim, ficou muito engraçado. Os reinos e seu orbe misteriosamente sumem. A sua filha, a princesa Alice, ou Alice, tem que se tornar a rainha de maneira precoce aos 17 anos, porém ela não deseja seguir os passos de seu pai e, abalada pela morte de alguém tão amado, decide fugir de suas responsabilidades e deixar o reino em busca de respostas sobre a morte de seu pai e sobre os segredos escondidos das bestas ancestrais e dos orbes. Tudo isso enquanto seu tio assume o posto de rei e começa a estremecer as relações políticas com os outros reinos, pois não sabe que, na verdade, quem matou o rei de Atlantis não foram os outros reinos, mas sim os Cavaliers, um grupo de revolucionários que deseja mudar a ordem do mundo. Ok, senti que a história se expande muito e talvez o autor colocou aqui como objetivo da personagem algo que talvez não necessariamente seja o objetivo dela, mas que vai acontecer ao longo da trama. A gente precisa definir um pouco isso, né? Muitas vezes na trama a gente quer que algo seja feito, então muitas vezes a gente coloca isso como se aquilo fosse um objetivo do seu personagem. Aqui no caso fala, ela
foge das suas responsabilidades em busca de respostas sobre a morte do seu pai e sobre os segredos escondidos das bestas ancestrais. São 3 objetivos distintos aí. Um é fugir das suas responsabilidades. Outro é buscar informação sobre a morte do seu pai. Outro é buscar o segredo das bestas ancestrais. Ela já tinha algum desses interesses antes? Claro, o da morte do pai não tinha como ter antes. Afinal de contas, o pai dela estava vivo, né? Mas... entende? Eu entendo que o autor, quando escreveu isso aqui, significa que o quê? Ele imaginou ela fugindo do reino. O objetivo dela ter fugido do reino foi porque ela não estava preparada para lidar com tudo aquilo. Ali, ainda mais no cenário de morte do pai dela. Esse é o objetivo real. Objetivo inicial, né? Razão inicial, não é nenhum objetivo, mas é a razão inicial dela ter fugido dali. Nessa fuga, ela pode realmente buscar informações sobre a morte do pai dela, uma coisa que está mexendo com ela, que está abalando ela e que de repente pode se tornar um objetivo dela. Encontrar os segredos escondidos das bestas não me parece ser um objetivo da personagem, me parece um objetivo do autor. Ele quer que ela descubra esses segredos. O que eu quero dizer aqui é que não é que você tem que tirar isso da história, esse elemento da história, mas você tem que encaixar ele de uma forma natural nos objetivos da personagem. Então, se o objetivo da personagem é, por exemplo, buscar a informação sobre a morte do pai dela, ela talvez, nessa busca de informações, ela vai descobrir mais sobre as bestas, mas não é que isso se torne um objetivo dela, tipo, eu quero buscar a verdade sobre a morte dos meus pais, mas pô, eu sempre tive curiosidade sobre esse negócio das bestas, acho que eu vou ir buscar isso também, sabe? São 2 objetivos que não parecem ali tá interligados, né? Então, tipo, uma coisa é muito forte, pô, eu quero vingar a morte do meu pai, mas caramba, eu sempre quis ser médico, então acho que eu vou me inscrever na faculdade, entende? Tipo, uma coisa não tem relação muito com a outra. Quando a gente está contando uma história, por mais que essas coisas possam até fazer sentido no nosso mundo, só que numa história as coisas precisam ser um pouco mais direcionadas, para que novamente o leitor não se sinta perdido. Ele tem que saber para onde que o personagem está arrumando. Ela pode descobrir essas informações enquanto ela busca ali, ela faz a busca definida do objetivo dela, mas não que necessariamente ela vai criar esse objetivo também e ir para ele também e ter os 2 ao mesmo tempo, porque pode causar uma certa confusão. Pode causar uma certa confusão ali no direcionamento da própria personagem. Talvez exatamente esse caminho, ela buscar entender mais sobre tudo isso, e conforme ela vai, vamos dizer assim, entendendo mais sobre isso, entendendo mais sobre o que levou o pai dela a morrer, né, a ser assassinado e tal, e o objetivo disso também tem a ver com os segredos escondidos dessas bestas e tal, e aí entendendo toda essa correlação entre os reinos, talvez vai ser o que vai gerar o ímpeto nela, já que o mote inicial dessa trama ela fugiu porque ela não queria as responsabilidades de lidar com o reino. E aí, talvez exatamente, pra gente amarrar toda a história, é a busca dela por entender mais a morte do pai dela inicialmente, e isso liberar novas informações sobre outras coisas que não eram necessariamente o objetivo inicial dela, mas que ela vai acabar sabendo por conta desse objetivo inicial, faz com que ela perceba que o tio dela está sendo irresponsável e que talvez outros reinos ali também estão sendo irresponsáveis naquela função de rei. E agora que ela conhece mais sobre aquilo, ela finalmente pode ir lá e assumir de fato o papel que é dela e se tornar sim responsável. Então a gente amarra com aquele início da história de maneira direta. O que eu fico na dúvida é que a história novamente parece se expandir para muitos lados. Então, quando fala dos Cavaliers, a princípio eles não pareciam estar interligados com toda essa trama, né? Beleza, eles mataram o pai dela. Primeiro, como, né? Assim, eles teriam que talvez estar interligados ali, estar envolvidos no alto escalão para poder ter acesso ao rei, para matar, enfim, muitas coisas para serem desdobradas aí que vão estendendo o tamanho da história. Claro que se o tio dela tivesse mandado matar, seria aquele negócio meio óbvio, meio clichê, é padrão isso daí. Se algum dos outros reinos tivesse mandado matar, talvez também faria com que precisaria fazer toda uma abordagem dos outros reinos e de coisa do tipo e tal, e que talvez seja necessário. Se o nome dessa história é Atlantis, fica interessante talvez a gente realmente só tratar da politicagem, dos conflitos das coisas de Atlantis, e aí talvez futuramente a gente faz uma história chamada Highland, outra história chamada Crystallia, e aí conta realmente, né, completa 3 histórias, cada uma contando com foco realmente ali no seu reino especificamente, alguma treta muito grande que aconteceu nele. Então faz sentido também. Por mais que os Cavaliers não estavam apresentados diretamente, eu não consigo ver uma relação direta deles com toda essa trama que está acontecendo,
Mas eu acho que fica bom se eles forem alguma coisa ali que não tem muita relação com os outros reinos, ou se tiver que não seja muito direta a ponto de expandir a história muito, abrir demais o leque e aí ter que contar uma história gigantesca. Eu acredito que se eles tiverem realmente ali ser um grupo revolucionário, extremista e tal, que não gosta de como as coisas estão sendo levadas e que acha que não deve existir um reino para cada besta, precisa ter as 3 bestas, precisam estar juntas num grande império que vai dominar o mundo inteiro, ou algo do tipo, algo assim, ou que existe uma 4ª besta, que as 3 bestas aprisionaram e aí precisa liberar essa 4ª besta e eles são fiéis, digamos assim, a essa 4ª besta e aí eles querem trazer ela de volta para fazer esse império que vai reinar os 3 reinos. E aí para isso eles precisam das orbes. E aí isso talvez até faria uma ligação entre as 3 histórias, né? Então a história de Atlantis, a história de Highland e a história de Crystallia. Né? Seriam esse mesmo grupo revolucionário infiltrado ali nos 3 reinos tentando cumprir ali o seu objetivo. Claro que aí a gente contaria uma história maior, seria talvez uma série e realmente a gente envolveria todos os reinos e talvez precisaria de uma 4ª história ali, né? Todas as histórias passando no mesmo tempo, mesmo período mais ou menos, e uma 4ª história onde realmente seria a guerra contra essa 4ª besta ou algo do tipo. Daria pra fazer uma coisa assim também. Eu acho que funciona. As 2 coisas funcionam. Tanto uma série contínua onde realmente cada história se passa em um reino e uma 4ª história foca nos 3 reinos lutando contra essa 4ª besta, esse 4º reino que nasceu, ou realmente cada história ser fechada ali e centrada na política de um reino em específico, e isso só respingar talvez nos outros, mas sem abordar eles mais a fundo. Eu acho que funciona bem legal isso aqui, e até um pouco parecido do que eu tenho feito em Makai, do que eu tenho vontade de fazer em Makai, que é cada volume abordar um dos reinos de Makai e tretas que envolvem a história daquele reino e tal, e por mais que às vezes eles possam afetar outros reinos, aqueles reinos não são o foco da história, eles são pincelados ali e tal, porque o mundo está interligado, mas sem realmente focar. Então aqui no primeiro volume de Makai, deixa eu tomar cuidado para não derrubar todos os livros, toda vez que eu vou pegar meus mangá aqui eu acabo derrubando tudo. No primeiro volume de Makai, a gente aborda algumas tretas ali do reino de Ségragos e tal, mas é mais focado realmente na história do Dev, não tanto nos reinos, porque eu não tinha essa ideia quando eu fiz o primeiro volume. Mas ele mostra ali um pouco alguns reinos e tal, e foca um pouco mais ali em Ségragos. No volume seguinte já se chama Makai Meio Swarga, porque foca no reino de Swarga, vai contar, abordar a história de Swarga e tal, e vai realmente envolver tudo ali em volta de Swarga. E aí num próximo volume futuro, aí eu dando spoiler que talvez exista volumes futuros de Makai, eu pego um outro reino e abordo também a história desse reino e tal, e conto alguma história que está acontecendo ali, só que sempre envolvendo, claro, a Makai Meio, que é a empresa de correio central ali na história. Mas enfim, já estou saindo do assunto aqui, entrando no meu mangá. De qualquer modo, eu gostei bastante, acho que dá para contar dessas 2 formas aqui, ou em 3 one-shots completamente separados, ou em realmente uma série em 4 volumes aí, onde cada uma foca em um reino e com o final, né, focando nesse 4º reino que seria nascido. Eu inventei aqui da bunda que tem uma 4ª besta aí que esse grupo poderia estar disposto a, sei lá, ressuscitar essa 4ª besta. E que eles iriam conseguir, eventualmente. O nome dessa história aqui é Linkin Paths. Eu juro que eu quase li Linkin Park. Enfim. Linkin Paths. Pets é animais. Linkin Paths, de caminhos. Guerreiro do Amanhã. Eu deixaria só Guerreiro do Amanhã. Mas caso vá publicar em algum, né, em inglês em algum lugar, aí beleza, Linkin Paths. Apesar de que The Warrior of Tomorrow fica legal também. Rensuke, um garoto que, além de não possuir habilidades natas comuns nesse mundo, passou toda a sua adolescência sem os seus pais. Tenta a sorte na Cavalaria, uma organização global que não possui qualquer ligação a um estado onde as pessoas fazem trabalhos voluntários para solucionar conflitos. Tipo, como que é o nome? Exército da Salvação? Exército da Salvação é um negócio meio religioso, né? É uma parada assim, mas acho que é Exército da Salvação. Por causa da ausência de um sobrenome legítimo e a grande quantidade de tempo sem contato com sua família, Rensuke só sabe que sua mãe fugiu por uma iminente guerra civil. Já seu pai nem havia se explicado. Junto com seu amigo de infância, ele se candidata ao exame da cavalaria e vai em busca do sonho de encontrar o paradeiro de sua família, mas não recebia notícias desde a sua ausência, além da promessa de fazer o possível para melhorar o rumo da sociedade. Ok, é um objetivo meio complexo esse último, né? Difícil imaginar ele realmente, de fato, realizando esse objetivo, né? Eu tenho até um outro vídeo de análise e sinopse onde eu comento uma história sobre isso, eu tenho um corte aí também falando sobre isso, então eu acho que o corte foi publicado recentemente, se não foi publicado recentemente, será em breve, onde fala exatamente sobre o objetivo do personagem ser palpável, sabe? Numa história
Quando o objetivo dele é muito vago assim, tipo, melhorar o rumo da sociedade, é complicado. E eu sei do que eu tô falando porque eu fiz Hooligan exatamente com um objetivo mais ou menos assim. A ideia de Hooligan era construir uma nova sociedade dos escombros da anterior. E caramba, que objetivo difícil de ser concluído na história. De você colocar, é bem difícil você fazer algo assim. Então, já até dando um spoiler de como seria o final de Hooligan aqui, eu acho que o melhor jeito de você abordar isso é você deixar ali, tipo assim, você deixa encaminhado para que alguns leitores possam interpretar, para que o personagem tenha interpretado de que sim, eu fiz alguma coisa ali pela sociedade, mas que no fundo ali deixa a entender que, tipo, não tá completo ainda, porque não existe isso de você deixar uma sociedade perfeita ou funcionando ou algo assim, ou que nem melhorou o rumo. Várias pessoas ao longo da história acreditaram que melhoraram os rumos da sociedade, de qualquer país que seja, e geralmente o que a gente vê é que depois de passado determinado tempo a gente tem outros problemas, enfim, por mais que a gente tenha avanços em áreas, a gente tem retrocessos em outras, e assim segue. A sociedade é um negócio muito complicado de você lidar, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa só. Então, eu me concentraria nessa história aqui, na parte do lance dos pais. E aí criaria alguma coisa, né, ali que talvez interligasse o lance da cavalaria com os pais do Rensuke. Por quê? Para novamente não estender a história muito e fazer objetivos muito diversos pro personagem, né? Então, beleza, a gente começa com a história ele entrando na cavalaria. Aí entra o lance que eu falo aqui. Qual que é o objetivo da história? O objetivo da história é ele entrar na cavalaria? Aparentemente não. O objetivo da história é ele achar os pais. Então, se o objetivo da história é ele achar os pais, a gente não vai perder muito tempo fazendo ele entrar na cavalaria. A gente começa ali talvez já no exame para ele já entrar junto com o amigo dele e já começar a buscar esse objetivo definitivamente. Porque senão a gente começa a gastar muito tempo ali, estender a história demais e ela corre o risco de parecer meio perdida. Quer dizer, o Rensuke quer ir atrás da família dele, mas a gente já está há 15 capítulos e ele nem entrou na cavalaria ainda para ele poder começar a buscar o objetivo dele. Imagina que o Ruffy está indo atrás do One Piece e a gente passasse 15 capítulos onde o Ruffy ainda está tentando... Tá certo que realmente demora para ele conseguir um barco, mas ele já pega ali, vamos dizer que meio de cara, já começa a viajar entre as ilhas e já começa a juntar a tripulação dele. Imagina que a gente começasse a contar a história lá quando ele tá com ele, o Sabo e o Ace, criança sonhando em ser pirata, e vai demorar uma eternidade até ele conseguir finalmente sair da ilha, pra daí começar a juntar a tripulação dele. Tá certo, que realmente demora muito pra ele ir até o One Piece. Só que assim, a gente consegue ver esse objetivo sendo construído, porque desde o primeiro capítulo, acho que não no primeiro episódio não, nem no primeiro capítulo, mas acho que no segundo ou terceiro, ele já recruta o Zoro, então você já vai vendo, pô, tá nascendo a tripulação, vai nascendo a tripulação vai crescendo, ele consegue um barco, então assim, a história tá caminhando rumo ao objetivo do Luffy, que é conseguir chegar no One Piece. Claro que o mangá One Piece não é um exemplo de história que vai direto ao ponto, né? Ela poderia ser contada muito mais rápido, mas daí tem um modelo de publicação japonês, etc. Eu já falei sobre isso aqui no canal 1 milhão de vezes, né? Do sistema de publicação japonês e como ele faz com que a história... ele obriga a história a ser estendida desnecessariamente, né? Felizmente, o Eiichiro Oda, ele é um autor muito bom e mesmo a história sendo esticada até o máximo possível, ele ainda consegue fazer ela ser interessante e muito boa de ser acompanhada. Mas que dá preguiça, dá. Enfim... para que isso não aconteça aqui nessa história, esse objetivo ele precisa estar constantemente, né, sem você sentir que ele está chegando mais perto. No caso do One Piece, ele está literalmente indo rumo ao One Piece. Então, ele está chegando mais perto. A cada ilha nova que ele passa, ele chega mais perto do One Piece. Aqui o Rensuke ele tem que sentir que o leitor tem que sentir que o Rensuke está chegando mais perto da verdade sobre os pais dele. E aí, se você colocar isso de uma maneira que já esteja ligada com a cavalaria, né? Então, beleza, a cavalaria, pelo que eu entendo, ela é um meio. Como ela não está interligada com qualquer governo, ela pode viajar livremente pelo mundo. Talvez a gente possa fazer um mundo onde essa viagem seja mais difícil, sabe? Onde quando você está preso num país, você está preso naquele país. E aí é mais difícil você sair e ir para outros, talvez leis migratórias, etc. A imigração é proibida. Dá para fazer um contexto assim no mundo para que realmente o único caminho do Rensuke para achar os pais, que podem estar em qualquer lugar do mundo, seja a cavalaria. Talvez possa até levantar esse mistério de como que os pais deles sumiram, sendo que você supostamente não pode deixar. Então, será que eles morreram? Ou será que, de alguma forma, eles conseguiram ir para outros países? Eles foram fugir? Enfim, aí ele vai descobrindo isso à medida que ele vai avançando na trama. Então, ele entra na cavalaria e
vai descobrindo essas coisas aos poucos conforme ele vai fazendo essas missões, e aí sempre a cada missão ele descobre uma pista a mais para chegar mais perto de algum desses parentes dele, para que no final ele possa realmente ter se reunido ali com os pais dele. Então esse seria um objetivo bem palpável, se reunir com os pais ou descobrir o que aconteceu de verdade com os pais e poder seguir em frente a partir daí. O nome da nossa última sinopse é Bestiários. Gostei do nome, gostei bastante do nome. Vamos lá. Em um mundo mágico com muitas criaturas e diferentes espécies de monstros, existe uma lenda sobre a Fênix. A lenda diz que essa ave tem nas suas penas a capacidade de trazer os mortos de volta à vida, porém sua existência é tratada como uma mera lenda por muitos, já que nem todos acreditam que tal criatura é real. Faz sentido, né? É tratada como lenda por muitos, porque eles não acreditam que é real. Enfim, acompanhamos Aaron, um jovem garoto que trabalha para a misteriosa Gorone Corporation. Não sei se deu pra ouvir aí o trovão. Eu tinha acendido a luz porque já estava começando a escurecer e agora aparentemente vai começar a chover também. Só acho que a gente está na última sinopse. Trabalha para a misteriosa Gorone Corporation, uma empresa de um rico grupo que contrata caçadores de monstros, sendo que, conforme as missões dadas pela empresa vão sendo cumpridas, os caçadores vão subindo de nível. Aaron deseja subir de nível dentro da empresa até chegar na hierarquia mais alta e ter acesso a dados mais secretos sobre todos os monstros e as grandes lendas, porque ele deseja obter as penas de Fênix para reviver seu pai e sua mãe que foram mortos por monstros. Porém, no meio de suas caçadas, Aaron conhece uma misteriosa garota chamada Ayala. Ela vaga pelas florestas e pelos habitats dos monstros, lutando e defendendo essas criaturas e questionando a real legitimidade do que os caçadores estão fazendo. Cara, gostei bastante, porque a gente já tem uma interação que eu imagino que vai ser uma interação ali de amizade ou de romance, né? Mas vai ser uma interação de grupo entre o Aaron e a Ayala, sendo que eles têm objetivos diametralmente opostos, né? Diretamente opostos, quase como se um fosse ser vilão um do outro, né? Então, assim, no caso, ela seria a vilã, a antagonista na história do Aaron, e, entretanto, o Aaron seria antagonista na história da Ayala. Achei bem interessante isso daqui. E aí, pra mim, o como seguir daqui pra frente, eu acho que teria muito a ver com o que o autor quer abordar. Então ele quer abordar que as coisas não são tão simples quanto elas parecem a uma primeira vista. A gente vai acompanhar o Aaron, vai saber sobre a história lá, que os pais deles foram mortos e tal, para comprar essa ideia de que tem que lutar contra monstros. E ele vai seguindo nisso, e vai seguindo o bagulho da Fênix e tal, e vai indo, vai matando monstros, né? A gente tem que contar isso relativamente rápido para, novamente, aquele negócio que eu sempre falo, não estender a história desnecessariamente, né? E aí, depois ele conhece a Ayala e talvez a gente pode tratar inicialmente a Ayala, portanto, do ponto de vista do Aaron, como uma vilã. Só que aí eu consigo imaginar claramente acontecendo uma situação onde o Aaron e a Ayala vão ficar presos e vão ser obrigados a ficar juntos, né? O Aaron se separa ali da sua equipe, etc. Ele é dado como morto, alguma coisa assim. E aí a Ayala acaba resgatando ele ali, ou prendendo ele, né? Mas ela não quer matar ele diretamente, enfim. Mas ela prende ele, eles têm uns conflitos ali e eles são obrigados a meio que sobreviver juntos. E nisso ele vai descobrindo que nem todos os monstros são monstros, né? Alguns deles são só animais normais que estão vivendo ali na vida selvagem e tal, vai reconhecendo. Isso daí vai atendendo o ponto de vista dela e aí o próprio leitor vai quebrando também aquilo que ele tinha construído ao longo da história até ali para poder entender melhor. Aí, claro que o lance é, a partir daí, quem seria o novo vilão, quem seria o novo antagonista e qual que seria o novo objetivo. Então talvez, sei lá, o Aaron acaba descobrindo que a Fênix realmente existe e talvez que as penas da Fênix elas não ressuscitam mortos. Isso é só uma lenda mesmo. A Fênix é uma lenda, mas ela é real, porém a lenda de que as penas dela ressuscitam mortos é mentira. E aí talvez o Aaron precisa conseguir convencer a Gorone Corporation que a Fênix não faz aquilo que eles estão esperando, então talvez não só o objetivo do Aaron era ir atrás da Fênix, mas o próprio objetivo da Gorone Corporation, ou de alguém maior ali, um superior dele na Gorone Corporation, seja conseguir a Fênix pra... Aí, ó, perfeito, ó. Vamos lá. O superior do Aaron, que quer descobrir a Fênix para poder ressuscitar, sei lá, sua mulher e filha, por exemplo. Objetivo mega nobre. A gente não coloca o Aaron aí. O Aaron é amigo dele e quer ajudar ele para realizar isso. E beleza, e a gente tem essa visão. O cara é mega do bem, o cara é o amigo do Aaron e tal, é um negócio assim, a gente se afeiçoa a esse personagem também, entende o objetivo dele. Quando o Aaron descobre que a Fênix existe, mas não ressuscita os mortos, ele precisa convencer esse superior dele a isso. Só que agora ele está do lado da Ayala. E o
cara da Agoroni Corporation já enxerga a Ayala como uma inimiga, então ele não acredita, ele acha que ela meio que seduziu o Aaron pra ele acreditar nisso e que agora o Aaron, que meio que tá fora de si e tal e não tá reconhecendo, ele ainda tem a amizade do Aaron, então ele não quer matar o Aaron, nada do tipo, ele não vai virar um vilão da noite pro dia, mas ele não vai acreditar no Aaron e vai querer ir atrás da Fênix. Só que o Aaron tem medo de que ele vá atrás da Fênix pra que, sei lá, ele mate a Fênix ou algo assim, ele cause muito mais destruição num lugar lá que ele viu que, sei lá, os animais vivem em paz, os monstros vivem em paz, etc. E se o cara for lá, ele vai destruir tudo. Uma pegada meio Avatar ali no começo, só que sem o cara ser um vilão puramente dito, do tipo, eu quero matar mesmo e dane-se. Enfim, o cara simplesmente querer por causa desse objetivo dele e aí ter esse confronto final, talvez, entre o Aaron e o superior dele, que vai virar o vilão, que começa como amigo, mas vira vilão, assim como a Ayala começa como vilã e vira amiga. Só que aí, no final, sei lá, ou ele consegue matar a Fênix e percebe que não acontece nada e tudo mais, se arrepende de suas ações, blá 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 blá, pode ser assim, um final meio triste pra ele, ou o Aaron consegue convencer ele a entender todas as atitudes dele e tudo mais, e aí beleza, um final mais feliz. Então a gente teria dois finais aí, um final um pouco mais triste, onde o cara realmente se perde, vai até o fundo do poço e vira um vilão de fato, matando a Fênix para conseguir assustar a família dele, não conseguindo, porque essa parte da lenda era falsa, ou de repente ele caindo em si e entendendo que aquele espaço deve ser preservado e que agora a Agoroni Corporation deve focar nos monstros que são, vamos dizer, realmente agressivos e realmente em proteger mais as vilas do que realmente caçar os monstros propriamente dito. Que talvez, sei lá, era o objetivo original da Agoroni Corporation, que ele acabou se perdendo conforme o passar do tempo. Cara, eu achei maravilhoso, eu achei incrível, quero muito que esse mangá seja feito. A gente terminou aqui, ó, terminou lá em cima, gostei. Quero muito que ele seja feito, cara, eu quero muito ler esse mangá um dia. Por favor, faça. Autor aqui de Bestiários, se você tá aí nessas ideias, não sabe como começar o seu mangá, entra aqui no Jornada do Mangaka BR, porque eu quero ver esse mangá aqui ser impresso, ser publicado um dia em breve. E, pra você que assistiu esse vídeo, muito obrigado. Tá chovendo aqui dentro? Tá chovendo aqui dentro. Muito obrigado pra você que assistiu, deixa seu like aqui embaixo pra me dar uma força, comenta aí, eu cheguei até aqui, eu preciso fechar aqui a janela porque tá chovendo. Falou, é nóis!